Oi, bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar em extremos da tecnologia. Vamos falar de aceleradores de partículas minúsculos para fazer chips, sabe? Depois o custo ambiental gigante da IA, energia, água. E por fim, algo bem prático, otimizar o Docker no Mac. Coisa do dia a dia do dev. Nossa missão aqui é destilar o que tem de mais importante nas fontes sobre isso tudo. Temos análises do Tom's Hardware, HeroTop, um artigo do Archive, dados do Business Energy UK, posts da Marmelab, Paulo Mainardi e do próprio Docker. Isso aí. E a gente começa com algo que, olha, parece até ficção científica mesmo. Encolher aceleradores de partículas. É o que a Inversion Semiconductor está tentando fazer. É uma startup lá de São Francisco, nasceu agora em 2024, com apoio da Y Combinator. A ideia é mexer na litografia, que é o processo-chave para fabricar chip. E a tecnologia que eles querem usar é... Como é mesmo? Aceleração por campo de esteira laser, LWFA. Pelo que eu li, é tipo usar um laser muito, muito forte para criar uma onda num plasma, e essa onda acelera elétrons super rápido, no espaço minúsculo, tipo 1000 vezes menor que os aceleradores de hoje. A promessa é, nossa, muito forte. Uma fonte de luz 33 vezes mais potente que as da SML. A SML que domina tudo, né? Exato, é uma promessa, entanto, se der certo o potencial é gigante. Imagina fabricar chips 15 vezes mais rápido. E mais barato. O primeiro produto deles, mais pé no chão, é o Starlight. É uma fonte de raio-x para inspeção industrial, verificar máscaras de chip, essas coisas. Mas o grande objetivo mesmo é o Lyceron, que seria um sistema completo de litografia. Só que, claro, é tecnologia de ponta, né? Os desafios são enormes. Imagino. O Tom's Hardware, que geralmente é bem cético, deve ter listado uns bons obstáculos, né? O que eles falaram é... Vários, sim. Primeiro, os lasers. São lasers de petawatts. Isso é super complexo, caro pra caramba e precisa de resfriamento direto 24/7. Depois, tem a qualidade do feixe de elétrons. O LWFA precisa gerar um feixe super estável para a litografia dar certo. Isso ainda está sendo provado, comparado com os métodos que já existem. E não para aí. Se eles forem para comprimentos de onda menores, precisa de ótica nova, lentes, espelhos, todo um ecossistema que hoje não existe para isso. Nossa, é muita coisa. E tem a questão de mercado também, né? Não é só a física. Com certeza. Esse talvez seja o maior desafio de todas. Não adianta só ter a fonte de luz. A Inversion precisa convencer a indústria a usar ou até substituir o ecossistema que a SML construiu e domina. É um mercado trilionário. É uma aposta enorme, não só na ciência, mas em mudar como a indústria toda funciona. Por isso, o Starlight é importante. Mesmo que o litro demore ou não saia como planejado, essa parte de inspeção pode dar certo, ser um nicho lucrativo. É um plano B. Mas, no fim, é a clássica história de Davi contra Golias. Uma startup contra um monopólio. É verdade. E essa coisa da escala, dos recursos necessários, me leva direto para o nosso próximo tema. A inteligência artificial. Todo mundo usando, né? GPT, cloud. Mas qual o custo real disso tudo? Pois é, a conta tá chegando. E ela vem em energia e, surpreendentemente, muita água. Tem um estudo importante do Archive chamado How Hungry is AI? Eles olharam uns 30 modelos. E olha só. Modelos como o O3 da OpenAI e o DeepSeek R1 chegam a gastar mais de 33 watts-hora para responder um prompt longo. Isso é mais de 70 vezes o que um modelo menorzinho, tipo o GPT-4.1 Nano, consome. 33 watts-hora por consulta. Parece pouco isolado, né? Mas quando a gente pensa em bilhões de usos... Aí que a coisa fica séria. O estudo fez uma estimativa para o GPT-4. Se ele rodasse 700 milhões de consultas por dia, o consumo anual de eletricidade seria igual ao de 35 mil casas nos Estados Unidos. E a água, o equivalente ao consumo anual de 1.200.000 pessoas. É muita água. Outra fonte, citada pelo Business Energy UK, calculou que mandar um e-mail de 100 palavras usando o GPT-4 pode gastar mais de meio litro de água. Meio litro. Isso me chocou bastante, confesso. É impressionante. E aí entra aquele paradoxo crescente
que o estudo menciona, certo? Os modelos ficam mais eficientes por consulta, individualmente, mas o consumo total explode porque todo mundo está usando. Exatamente isso. É uma ironia, né? A gente busca eficiência em cada resposta, mas como está todo mundo usando por causa das APIs fáceis e baratas, o consumo total dispara. Vira um problema coletivo de recursos. E a falta de transparência complica. As empresas não costumam divulgar quanto cada modelo gasta na inferência. Inferência é rodar a consulta, né? Não o treinamento inicial. E essa inferência é responsável por 60 a 90% da energia que o modelo consome durante toda a sua vida útil. É onde está o grosso do gasto. Fica claro mesmo que otimizar a inferência é chave. E já que a gente está falando de ferramentas do dia a dia e seus custos, digamos, ocultos, vamos para o Docker no macOS com o Apple Silicon. Como está o desempenho disso? Especialmente a parte de entrada e saída de arquivos, os bind mounts. Ah, a saga do Docker no Mac. Quem usa sabe, né? A situação já foi pior, mas ainda exige atenção. Uma análise bem legal e atualizada do Paulo Mainardi mostra que o VirtueFS, que é o padrão hoje no Docker Desktop para compartilhar arquivos do Mac para o container, ainda deixa as coisas umas 3 vezes mais lentas nos bind mounts do que se fosse direto no Mac. Bind mounts, para quem não está familiarizado, é quando você mapeia uma pasta do seu computador direto para dentro do container. É super útil para desenvolvimento, só que essa tradução de arquivos entre o macOS e o Linux do container é que causa lentidão. Antes era bem pior, tá? Coisa de 5, 6 vezes mais lento. Ainda é uma diferença considerável, 3 vezes. Que outras opções o pessoal anda usando para melhorar isso? Olha, tem várias estratégias. O Docker Desktop com o VirtualFS é o ponto de partida. Uma tática bem comum e que ajuda bastante é usar uma abordagem híbrida. O código fica no bind mount, para você editar fácil, mas as dependências pesadas, tipo Node Modules, ficam num volume Docker separado. Isso acelera bem. Tem o Docker VMM também, que está em beta. Parece ser um pouco mais rápido que o VirtualFS, mas tem uma limitação importante. Ainda não roda programas Intel antigos via Rosetta 2. Para quem pode pagar, tem opções como o Docker Sync, que usa o Mutagen por baixo, ou o OrbStack. Essas prometem desempenho bem melhor nos bind mounts. O Docker Sync às vezes dá umas engasgadas, uns erros, mas é rápido. O OrbStack é bem falado. E para quem gosta de open source, o Lima é uma alternativa bem sólida, com desempenho bom também. Certo. Então, para o desenvolvedor que está ouvindo a gente, qual seria a recomendação prática? Tipo, o que escolher? Depende muito do que a pessoa precisa, né? Se for velocidade máxima para um build, uma tarefa específica, copiar os arquivos para dentro do container sem usar volume compartilhado, ainda mais rápido. Mas não é prático para o dia a dia. Para o desenvolvimento normal, codando todo dia, a abordagem híbrida que eu falei, código no bind mount, dependências no volume, costuma ser o melhor equilíbrio. Agora, se a lentidão do bind mount é o problema principal e tem orçamento, aí vale olhar o Docker Sync ou o OrbStack. E se a preferência for por open source estável, o Lima é uma ótima pedida. No fim das contas, é sempre um balanço. Desempenho, conveniência, custo. E o ecossistema para Apple Silicon ainda está amadurecendo, né? As coisas mindam rápido. Excelente resumo. Olha, fizemos uma viagem hoje, hein? Da nanoscala dos chips lá com a Inversion, passando pelo impacto ambiental gigante da IA e chegando nas otimizações bem práticas do Docker no Mac. E é interessante ver como as coisas se conectam, né? Os avanços em chips, como os que a Inversion busca, podem, lá na frente, ajudar a tornar a IA mais eficiente em termos de energia. E ter ferramentas de desenvolvimento eficientes, como um Docker bem configurado, é a base para construir tudo isso. Mais rápido e, quem sabe, com mais consciência dos recursos que a gente usa. Perfeito. E isso nos deixa com uma provocação final para quem está ouvindo. Será que a facilidade que a gente percebe ou o custo baixo que a gente acha que tem em tecnologias como APIs de IA ou a configuração padrão do Docker, será que isso reflete mesmo a complexidade real e o quanto elas exigem de recursos computacionais, ambientais? E como essa percepção pode acabar influenciando as escolhas que a gente faz no desenvolvimento e na adoção de novas tecnologias no futuro? Uma ótima questão para a gente continuar pensando. Esse foi o nosso Deep Dive de hoje. Valeu pela companhia e até a próxima.